Olá, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bíblia Fácil. Esse programa semanal de estudo da Palavra de Deus, onde a Bíblia é aberta para descobrirmos qual é a intenção de Deus, qual é o propósito de Deus para a nossa vida. O ser humano é envolvido diariamente com uma diversidade muito grande de assuntos. E muitas vezes nos perguntamos em que direção seguir. A Bíblia tem a resposta, porque ela aponta todos os caminhos. O Salmo 119, verso 105 declara de que a Bíblia pode ser uma lâmpada e uma luz. Se nós assim o permitirmos, a Palavra de Deus vai nos guiar em nossa jornada todos os dias de nossa vida. Nós estamos na segunda temporada do Bíblia Fácil, direto aqui no Cevisa, o Centro de Viver Saudável em São Paulo, com 10 convidados especiais ao longo de várias semanas, aprendendo sobre a Palavra de Deus. E chegamos a um tema muito importante. Hoje vamos aprender sobre fidelidade a Deus. E dentro desse tema, vamos estudar na Bíblia o que ela ensina a respeito dos dízimos e de ofertas. Um assunto que é meio confuso para muitas pessoas ainda. Vamos esclarecer e ver o que a Palavra de Deus nos orienta sobre esse tema. Estão prontos para começarmos mais um estudo da Palavra de Deus? Alguns já estavam perguntando sobre esse tema há algum tempo. Vamos agora abrir a Bíblia e ver qual é a resposta, qual é a orientação de Deus com relação às finanças. Como lidar com as finanças que Deus coloca em nossas mãos. Antes, porém, como é hábito de nosso programa, nós vamos orar pedindo a iluminação de Deus sobre o estudo. Você que está em casa, que nos acompanha também, eu vou convidar você a fechar os seus olhos e a participar desta oração. Bondoso Deus e Pai, louvamos e exaltamos ao Teu santo nome por todas as bênçãos que o Senhor já tem derramado sobre a nossa vida e por outras que ainda serão derramadas, no sentido de preparar a todos nós para o céu, para a breve volta de Cristo. Por isso, Pai de amor, esteja presente mais uma vez conosco, ao abrirmos o Teu livro sagrado. Que o Teu Espírito Santo ilumine nossa mente e coração para entendermos a Tua vontade para a nossa vida. Te pedimos isso em nome de Cristo. Amém. Pois bem, chegamos agora a esse estudo tão importante que vai falar sobre fidelidade a Deus. Quem é o proprietário do universo? É esta compreensão que vai nortear o nosso estudo. Se eu entender de quem é o planeta Terra, de quem é o universo, eu vou entender como funcionam as finanças de cada ser humano. Então pegue a sua Bíblia e vamos juntos ler o Salmo 24. Salmo 24, mais ou menos no meio da Bíblia, está na página 388 do Antigo Testamento, página 388 do Antigo Testamento, Salmo 24, verso 1, nos ensina de quem é o universo. Eu peço a você que está em casa que nos acompanhe também na leitura da Bíblia e de vários versos que iremos ler para elucidar esse tema. O Salmo 24, verso 1 diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. A Bíblia declara de que não só a terra, como todas as criaturas viventes, elas pertencem a Deus. E de fato o ser humano pertence a Deus por criação e por redenção. Nós somos dele porque ele nos criou, o pecado sequestrou a humanidade e o resgate pago na cruz deu-nos de volta ao nosso proprietário. Então nós pertencemos a Deus por criação e por redenção. Tudo o que há na terra, todas as criaturas pertencem a Deus. Então quando nós dizemos assim, eu consegui comprar um lote, um pedaço de terra, quem sabe de 12 metros de largura por 24 ou 30 de profundidade. Esse pedaço de terra é meu. De fato não é nosso. Porque nós não podemos levar nada dessa vida. Quando alguém desce à sepultura, ele leva apenas uma muda de roupa, que em pouco tempo vai ser corroída pela terra. Nada nos pertence, tudo é de Deus. Então eu não posso dizer assim, esse terreno é meu, esse carro é meu, esta casa é minha. Não.
A Bíblia ensina que tudo o que está na terra, inclusive nós mesmos, pertencemos a Deus. Agora, por que é que Deus coloca alguma coisa em nossa mão? Para que nós sejamos mordomos. Esta é a linguagem bíblica. O que significa ser um mordomo de Deus? Significa o administrador das coisas que Deus nos confia. Então Deus deu a cada ser humano algo para ele administrar. E aquilo que Deus nos colocou nas mãos, nós devemos administrar no sentido de beneficiar a nós, a nossa família e ao próximo. Esse é o verdadeiro sentido de usarmos as coisas. Um outro ponto. Graças a quem nós obtemos os bens? Existem pessoas que têm a habilidade de alcançar ou adquirir mais bens do que outros. Mas todos os bens que nós adquirimos, de quem é que provém? Vamos ler então Deuteronômio. Abre a sua Bíblia lá no início. Deuteronômio no capítulo 8, versos 17 e 18. Na página 135. Página 135 do Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 8, versos 17 e 18. Quem é que dá riquezas ao homem, dá bens ao homem? Assim diz a Bíblia. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Quem é que dá ao homem força, sabedoria para adquirir riquezas? É o próprio Deus. Então veja, tudo pertence a Deus e Ele nos dá sabedoria para adquirirmos algum tipo de bem, alguma propriedade. Se nós temos a habilidade, se Deus nos concedeu, o termos alguma posse, é Ele quem nos ajudou para que isso fosse usado para o benefício do próximo, do semelhante, da humanidade. Então a Bíblia caminha nessa direção. Primeiro, entender esse conceito de mordomia. Agora, dentro do conceito de mordomia, trabalhamos com o mordomo fiel e o mordomo infiel. O que é ser um mordomo fiel e o que é ser um mordomo infiel? Que pedido fez Deus ao ser humano como ato de adoração? Ao mordomo fiel, Deus pede que esse o adore. O infiel se nega a adorar. Mas qual é o ato de adoração? Levítico, abra sua Bíblia em Levítico, volte algumas páginas para o capítulo 27, verso 30. Levítico 27, verso 30. Página 94 do Antigo Testamento. Página 94, Levítico 27, versículo 30. O que é que Deus pede a nós como ato de adoração? O versículo 30 diz assim: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Ou seja, Deus pede de cada um de nós como ato de adoração e, por que não dizer, de honestidade, que nós devolvamos a Ele as dízimas da terra. É claro que aqui o texto foi dado para o povo de Israel, um povo que vivia da agricultura, um povo que trabalhava a terra. Por isso que se diz aí o fruto da terra e o fruto da plantação das árvores. Hoje, se formos aplicar para os nossos dias, são os nossos rendimentos, os nossos proventos, o nosso salário. Deus pede a 10ª parte. E hoje há uma confusão generalizada sobre esse tema. E muitas pessoas estão confusas com relação a como lidar com o dinheiro, o que devolver para a igreja. Principalmente numa época em que as televisões estão cheias de pessoas que pedem dinheiro o dia inteiro para esse e aquele propósito. O que você deve saber sobre esse tema à luz da Bíblia? 2 pontos principais. O primeiro deles é que você deve devolver o dízimo.
O que é dízimo? É a 10ª parte de tudo que eu ganho. Tem muita gente por aí pedindo que você dê tudo. Não é isso que Deus pede. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que Deus nos deu o privilégio de administrarmos 90% do que Deus coloca em nossa mão. Mas 10% Ele pede que nós devolvamos como adoração. E nós vamos ver um outro texto que vai dar uma outra brecha, dizendo que nós devolvemos o dízimo como forma de honestidade. Então, tudo o que eu ganho, 10% eu devo devolver, demonstrando a Deus a minha adoração e a minha honestidade. Até aqui tudo bem? Está claro isso para vocês? Vamos avançar um pouquinho mais. Além dos dízimos, a Bíblia menciona ofertas. E esse é o segundo ponto que eu quero tocar com vocês. Nós devolvemos os dízimos e também as ofertas. Vamos para o livro de Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Vamos ler a partir do verso 6. 2 Coríntios 9, verso 6, página 151 do Novo Testamento. Leio assim, verso 6 em diante. A isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque o Deus ama aquele que dá com alegria. De que é que Paulo está falando aqui? Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Ele não está falando de dízimo, porque o dízimo é a 10ª parte. Paulo está falando aqui da oferta. Então, no plano financeiro de Deus, só existem duas coisas: dízimo e oferta. Dízimo é a 10ª parte do que eu ganho. Oferta, quanto meu coração desejar devolver. Deus deu a liberdade que eu escolha quanto eu quero dar de oferta. Se o dízimo expressa a minha honestidade, a oferta expressa a minha gratidão. Eu devolvo segundo a gratidão do meu coração. Então está estabelecido claramente aqui o plano financeiro que Deus tem para os seus filhos. Alessandra. Pastor, eu ouvi outro dia, se o dízimo é para Deus, por que eu tenho que dar para a igreja e não, por exemplo, uma instituição de caridade? Ok. A sua pergunta é muito boa. Eu devo devolver meu dízimo, eu tenho que devolver a Deus. Aonde eu devolvo? Nós temos que ser criteriosos para saber aonde entregar o nosso dízimo. No geral, o dízimo é devolvido em alguma igreja. E a igreja deveria usar esse dinheiro com apenas uma finalidade. Qual é a finalidade que o dízimo é dado? Eu não sei se separei um texto para vocês, mas ele está aqui. Separei sim. Qual é a finalidade do dízimo no Antigo Testamento? Se eu descubro a finalidade, eu tenho que saber se esta igreja, aonde eu devolvo o dízimo, está usando o dinheiro para a finalidade que a Bíblia apresenta. Se ela está usando, quer dizer que eu estou devolvendo o meu dízimo num local que está usando corretamente os recursos de Deus. Vamos ler então Números, capítulo 18, versículo 21. Números 18, 21, lá no início da Bíblia novamente. Números 18, verso 21, página 111, página 111 do Antigo Testamento. Você que nos acompanha em casa, Números 18, verso 21. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Deixa eu explicar duas coisas nesse verso. Primeiro, aos filhos de Levi eu dei o dízimo. Você se lembra que em Israel haviam 12 tribos? Uma dessas tribos era chamada a tribo de Levi, ou os levitas. Houve um momento em que Moisés subiu ao monte para buscar a lei de Deus. Estão lembrados? Nós já estudamos sobre isso aqui. Quando Moisés desce do monte, eles haviam construído um bezerro de ouro e as tribos estavam adorando esse bezerro de ouro. Mas nessa rebelião,
houve uma tribo que não se curvou a esse bezerro de ouro. Essa foi a tribo de Levi. A tribo de Levi foi a única tribo que não se curvou diante do bezerro de ouro. Por causa dessa fidelidade da tribo, Deus escolheu a tribo de Levi, os levitas, para serem os ministradores da tenda da congregação. O que era a tenda da congregação? Era o santuário que eles construíram no deserto. Esse santuário ficava viajando com o povo de Israel por 40 anos. Quando eles entraram em Canaã, esse santuário móvel foi armado lá em Siló e depois Salomão construiu um templo sobre o monte Sião, na cidade de Jerusalém. Então os levitas cuidavam do serviço nessa tenda móvel e depois no santuário, no templo de Salomão. Então quando Moisés, melhor Josué, o sucessor de Moisés, repartiu as terras de Canaã com as tribos, ele separa as terras apenas para 11 tribos. Os levitas não recebem a herança em terra, mas recebem o quê? O dízimo. Então, tudo que as 11 tribos passaram a produzir, a 10ª parte, ou dízimo, vinha para o santuário, para a manutenção dos levitas. E eles sobreviviam desse dízimo das tribos e cuidavam da vida espiritual da nação. Então, é por isso que o dízimo é usado no Velho Testamento exclusivamente para sustentar os levitas, que eram os encarregados do serviço sagrado do santuário, ou seja, da religião do povo. E no Novo Testamento, como são as coisas? Porque agora não existe mais tribo levita. O santuário foi destruído por Nabucodonosor no ano 586 a.C. E agora? Nós iremos para um breve intervalo comercial e quando voltarmos responderemos a esta e outras perguntas. No próximo bloco... Pastor, eu já passei por igrejas onde o pastor principal da igreja tinha carros importados, casas de aluguel, para alugar, e chácara. Eu queria saber, na igreja adventista, que é a qual você está citando, vocês têm algum planejamento sobre os bens do pastor? Olá amigos, estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, o tema dessa semana, Fidelidade a Deus, falando sobre dízimos e ofertas. Vimos até aqui que o plano financeiro de Deus para seus filhos é que nós devolvamos a 10ª parte dos nossos rendimentos como dízimo, como forma de adoração e fidelidade, e que eu dê uma oferta segundo eu desejar. A oferta simboliza a minha gratidão a Deus. Todo esse dízimo que é devolvido na igreja, ele deve ser usado para um propósito. No Velho Testamento, era usado para a manutenção dos levitas, que eram os responsáveis pelo serviço religioso em Israel. Então, o dízimo na Bíblia tem apenas uma finalidade: manter o ministério, manter o serviço religioso do povo de Deus. Se você deseja saber mais informações sobre esse e outros temas, você pode pedir o guia de estudo Bíblia Fácil. Esse guia pode ser enviado para a sua casa inteiramente grátis. Você pode fazê-lo por 2 canais. Ou você pode ligar para nós no 0 operadora 12 21 27 3121, ou então você entra no nosso blog novotempo.com/Bíblia Fácil. Lá haverá um formulário para ser preenchido, coloque os seus dados postais e nós vamos enviar a revista para a sua casa. No primeiro bloco terminamos dizendo que no Antigo Testamento o dízimo ia para o santuário, para manter a tribo de Levi, que não recebeu herança, e a tribo de Levi cuidava de todo o serviço religioso, como o sacrifício de animais, a mudança do santuário, as conciliações entre o povo. E agora no Novo Testamento, onde não existem mais os levitas, o santuário já foi destruído. Vamos ler apenas um texto e depois a Lilian tem uma pergunta. O texto é 1 Coríntios 9,14.
página 141 do Novo Testamento. Bem no finalzinho da Bíblia, 1 Coríntios 9, 14, página 141. Você que nos acompanha em casa, 1 Coríntios 9, verso 14. Paulo orienta assim: assim ordenou também o Senhor, aos que pregam o Evangelho, façam o quê? Que vivam do Evangelho. Aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Se nós não temos mais um santuário, nem levitas, no Novo Testamento, Cristo, ao instituir a igreja cristã, Ele nomeou 12 apóstolos. E esses apóstolos e a continuidade desse apostolado é que lidera hoje o povo de Deus. Então, a igreja que recebe o dízimo deve receber o dízimo apenas para manter o seu corpo ministerial pregando a palavra de Deus e ministrando ao povo. Aí a Alessandra tinha perguntado assim: eu não posso pegar o meu dízimo e dar para uma família carente? Não pode. Por quê? Porque o dízimo na Bíblia, em lugar algum, é usado para alimentar o carente, mas as ofertas podem fazer isso. Então, se eu devolvo na igreja o meu dízimo e a minha oferta, o dízimo é para a manutenção do ministério. E a oferta? Esta oferta, sim, pode beneficiar as pessoas carentes. Era essa a pergunta, Lídia? Então, a oferta pode ser usada para isso, certo? Um outro detalhe interessante. O dízimo, então, é usado só para a manutenção do ministério? Não. Para a manutenção do ministério e a pregação do Evangelho. Então, aonde eu devo devolver o meu dízimo? Numa igreja de confiança. E como que eu sei se uma igreja é de confiança ou não? Se esta igreja pega o dízimo, mantém o ministério e emprega todo o recurso que tem para a pregação do Evangelho. Marcelo? Pastor, a gente tem visto muita notícia aí de enriquecimento ilícito de pastores, de bispos, apóstolos, missionários e por aí vai. E aí, como fica perante Deus a situação desses supostos ministros aí da palavra de Deus, que vendem milagres inclusive, e do cara que ofertou, do inocente que ofertou? Entendi. Muito boa a sua pergunta. São duas situações. Se eu, que sou um pastor, um líder espiritual, faço mau uso do dízimo, o que vai acontecer é que eu vou perder a minha salvação por causa disso. Porque eu estou infringindo uma orientação divina. E isso vai custar a minha salvação se eu uso o dízimo da forma errada. Agora, o crente, o membro da igreja, na sua sinceridade, ele devolveu o dízimo na igreja, onde ele assiste. Ele não sabe se o dízimo lá está sendo usado da forma correta ou não. E talvez ele nem desconfie do que fazem com o dízimo. O importante é o ato dele de adorar. Se ele devolver o seu dízimo como uma forma de honestidade a Deus, ainda que o dízimo esteja sendo usado de forma errônea, ele com Deus está bem, porque ele fez a sua parte. O problema é de quem não deu sequência ao processo de acordo com a orientação divina. Ivan. Pastor, aqui em Malaquias 3 e o versículo 8 diz: roubará o homem a Deus, todavia vós roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Aí assim, no caso, se eu trabalhar e se eu não dizimar, eu estou roubando do Senhor? No caso o quê? Se eu trabalhar e não dizimar, aí eu estou roubando do Senhor? Exatamente. Quem não devolve dízimo e oferta, Malaquias 3 chama de ladrão. Roubará o homem a Deus? Sim. Em que me roubais? Nos dízimos e nas ofertas. Se eu não devolvo o meu dízimo e a minha oferta, a Bíblia me considera um ladrão. E nós lemos um texto de Apocalipse aqui, dizendo que fora da cidade santa ficarão lá os mentirosos, os idólatras e os ladrões. Lá aparece também essa expressão. Então, devolver o dízimo é uma questão de honestidade. Devolver a oferta é uma questão de gratidão. E é isso que Deus pede de mim. Agora, eu tenho que estar ciente de como o dinheiro na igreja que eu devolvo o dízimo e oferta, eles estão sendo usados. E Marcelo tocou num ponto muito interessante, e os amigos que nos assistem em casa vão se recordar disso.
O que mais temos hoje são pregadores televisivos pedindo ofertas, dízimo, dinheiro, e eles se enriquecem. Eles ficam ricos, porque eles são os donos da igreja. Deixa eu explicar para vocês como funciona o sistema na igreja adventista, que é onde eu conheço internamente e muito bem. Todos os pastores adventistas do mundo inteiro, eles são assalariados. Todos nós pastores do Brasil, nós temos um salário. Nós temos dedicação exclusiva à igreja e por isso somos assalariados. Todos os anos, nós assinamos um documento com a igreja chamado conflitos de interesse. Ou seja, eu não posso ter uma outra atividade rentável para me dar dinheiro, senão o meu salário da igreja. Então eu estou 24 horas à disposição da igreja. Eu não posso trabalhar 3 dias para a igreja e 4 dias em outro trabalho para mim. Não existe isso. Por que não existe isso? Porque se os levitas eram pagos para servir ao Senhor, e se Paulo está dizendo em 1 Coríntios 9, de que aqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho, os pastores adventistas são pagos para 24 horas por dia estarem envolvidos com a pregação do Evangelho. Um outro detalhe, o salário do pastor no Brasil, por exemplo, que é uma realidade que eu conheço bem, ele é o mesmo salário em qualquer estado da federação. Eu posso ser pastor de uma igreja aqui em São Paulo que tenha 2.400 membros, como posso ser pastor de uma igreja do interior de Minas Gerais, onde eu nasci, lá em Aimorés. Uma igreja de 50 pessoas. O salário do pastor é o mesmo. Ele vai ganhar no interior de Aimorés o mesmo que o pastor de uma igreja central de São Paulo, de 2.400 membros, ganha. O salário do pastor é o mesmo. Ele é pago de forma igualitária para ficar 24 horas a serviço da igreja. Se não fosse assim, se eu não estou à disposição da igreja o tempo inteiro, eu não posso tirar do dízimo para o meu salário. É isso que a Bíblia ensina. Um outro detalhe, o dízimo que os adventistas devolvem na igreja, eles são mais que suficientes para manter os pastores. Porque um pastor cuida de vários membros. Então, separa-se o dinheiro para pagar ao pastor, num salário digno do trabalho dele, e todo o dinheiro que sobra é aplicado na pregação do Evangelho. Todo o dízimo que entra na igreja adventista mantém o ministério e todo o demais, que é a maior parte, é usada para pregar o Evangelho. Para quê? Para se confeccionar Bíblias, para se confeccionar estudos bíblicos, para se manter um programa de TV pregando o Evangelho, para manter o Evangelho sendo pregado, para manter uma rede de rádios. Um detalhe, vocês que estão assistindo a TV Novo Tempo, já perceberam que nos nossos intervalos, eles não são comerciais? Porque não entra aqui uma empresa, um banco, fazendo anúncio. A Novo Tempo não recebe patrocínio de empresas para vincular os seus comerciais. E sabe por que não? Porque é o dízimo que mantém esse canal funcionando para a pregação do Evangelho. A nossa finalidade aqui não é gerar dinheiro para trazer para dentro da igreja. É para manter um canal de pregação do Evangelho. Lilian. Pastor, eu já passei por igrejas onde o pastor principal da igreja tinha carros importados, casas de aluguel, para alugar, e chácara. Uhum. Eu queria saber, na igreja adventista, que é a qual você está citando, vocês têm algum planejamento sobre os bens do pastor? Ok. A igreja não administra os bens do pastor. A igreja o assalaria e, a depender da sabedoria de cada pastor na administração desse dinheiro, ele pode conseguir mais conforto ou menos conforto, sabendo que todos os pastores têm o mesmo salário. Alguns podem ter herança de familiares ou nascer num berço mais privilegiado, mas o salário deles é o mesmo. Então a igreja ela cuida sim se o salário do pastor está sendo honradamente pago, se está sendo pago em dia. Agora, tudo que o pastor pode ter e adquirir tem que ser desse dinheiro. Ele não tem outra fonte de renda.
Agora, se um pastor que nasceu num berço simples, como eu, que tem o meu salário mensal, daqui a pouco apareço com uma mansão de 1 milhão, a igreja tem que dizer assim, escuta, de onde veio isso? Eu tenho que provar de onde veio o recurso. Da igreja não é, porque os pastores não têm acesso a esse dízimo. Ele vai para um escritório, numa associação, que paga o salário do pastor. É isso que acontece. Então, os pastores têm o seu salário e deles sobrevivem. A grande diferença da igreja adventista para outras igrejas, eu vou explicar. A igreja adventista é uma igreja riquíssima. Eu já disse isso na outra temporada e vou repetir. A igreja adventista tem uma rede de hospitais no mundo inteiro, uma rede de escolas, universidades, uma rede de comunicação, rádio, TV, internet, empresas alimentícias como a Superbom e a Granix na Argentina. A igreja adventista é riquíssima. A igreja adventista tem patrimônios, como o próprio spa onde nós estamos, que é da igreja. Aí vem a pergunta, a igreja é riquíssima, e quem é dono disso tudo? Amigos, é Deus. Deus é o dono do patrimônio da igreja adventista. E sabe qual é a maior prova disso? Esse spa tem um diretor. O diretor não consegue vender esse spa se ele quiser. Eu cuidei de igrejas no meu ministério 8 anos. Eu administrei prédios enormes e caros. Eu não posso vender um prédio de uma igreja. Eu não posso vender um lote de uma igreja. Eu não posso vender nada. Vocês entendem? A igreja é riquíssima, mas ela não é dos pastores. E de quem é tudo isso? Isso é de Deus, amigos. Isso é de Deus. Nós estamos aqui no Cevisa, a poucos quilômetros de uma universidade nossa aqui em São Paulo, o Campus 3, o UNASP. É uma universidade tremenda, com milhares de alunos, ultrapassa a casa de 5.000 alunos. De quem é essa instituição? O nosso atual diretor, ele não consegue vender um lote dentro da escola se ele quiser, porque ele não é o dono. Esse é o detalhe. Quando o adventista devolve o dízimo, ele devolve para a igreja. Ele não devolve para o pastor. A igreja tem fundos que deve aplicar na pregação do evangelho e não no enriquecimento dos seus pastores. O pastor tem que viver como um trabalhador digno no salário que a igreja paga para ele. E é assim que ele tem que viver. Vocês entendem a grande diferença? Na maioria das igrejas por aí, você devolve o seu dízimo e ele vai parar no bolso do pastor. O pastor faz o que quiser com o dinheiro. E muitos deles, vocês sabem, estão se enriquecendo, porque o dinheiro é dele, porque ele é o dono da igreja. A igreja adventista é uma igreja muito séria e encara esse assunto com muita seriedade. É tão séria que quando a igreja adventista quer fazer auditoria interna, ela contrata empresas não adventistas para virem dentro das instituições, das suas administrações, para fazerem auditoria interna. E enquanto trabalhava no Rio de Janeiro, em uma sede administrativa da nossa igreja, por 5 anos eu lá trabalhei, eu testemunhei essas auditorias que eram feitas. E eu ouvi de um fiscal da Receita Federal uma vez, depois que ele passou 3 meses no escritório da igreja, investigando todos os documentos, ele disse assim para nós: vocês adventistas pagam mais impostos do que deveriam. Se vocês quisessem, como um grupo religioso, poderiam se isentar desse, daquele ou daquela tributação. A resposta da igreja para ele foi não. Nós queremos pagar com segurança. E se tivermos que pagar a mais, nós iremos pagar para não defraudar ninguém, para não ser desonesto com ninguém. A igreja adventista administra com seriedade o dízimo que os seus membros devolvem. E você nunca vai ver um dinheiro que você dá como dízimo parando no bolso de um pastor, porque o pastor, ele é assalariado para a função que ele desempenha. O dízimo é usado para a pregação do evangelho. Na Rede Novo Tempo de Comunicação, eu administro também um departamento chamado Escola Bíblica. Para vocês terem uma ideia, são milhares de reais todos os meses que nós usamos do dízimo para a produção de materiais. Essas revistas que a Novo Tempo oferece gratuitamente para você,
essas revistas, o canal que vai ao ar, o sinal, todos os serviços que nós dispomos, até a despesa do correio que a gente gasta para mandar para a casa das pessoas, a igreja paga tudo. E nós estamos pagando por mês mais de 12 mil reais só no meu departamento de correio para mandar o material para que as pessoas conheçam a mensagem. Da onde sai esse dinheiro? Sai do dízimo, que alimenta a pregação do Evangelho. Então, o dízimo tem que ser usado para duas coisas, melhor, para uma coisa apenas, para a pregação do Evangelho, o que inclui a manutenção do ministério, que deve se dedicar exclusivamente à pregação do Evangelho, não a outra atividade. Amigos, eu queria terminar o estudo de hoje dizendo outra coisa. Esse texto nós já lemos, o Ivan mencionou para nós sobre roubar o homem a Deus. Que promessas faz o Senhor àqueles que são fiéis? Deus nos chama à fidelidade. E sabe qual é a promessa? Provérbios 3, 9 e 10 diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Sabe qual é a promessa? Quando eu sou honesto com Deus e devolvo o meu dízimo e a minha oferta, o Senhor vai me abençoar. E quanto mais fiel eu for a Deus, mais Ele vai colocar em minhas mãos. Lembra-se da parábola do servo bom e fiel? Aquele que foi fiel, Deus deu mais. Aquele que foi infiel, Deus tirou. E Jesus concluiu: aquele que for fiel no pouco, sobre o muito será colocado. E aquele que for fiel no pouco, infiel no pouco ou no muito, será tirado. Então, o meu apelo para você é que nós façamos um plano para sermos fiéis, dizimistas e ofertantes. Aonde você vai dar o seu dízimo? Descubra como a igreja usa o dízimo que você devolve. Se a igreja que você devolve usa o dinheiro exclusivamente para a pregação do Evangelho, presta relatórios disso, e o dinheiro não é desviado para A ou B, você então pode confiar nessa instituição e continuar devolvendo o seu dízimo. Se você identifica que lá o seu dinheiro não está sendo usado para a pregação do Evangelho, mas para enriquecer A ou B, fuja disso, meu amigo, que você está perdendo o seu dinheiro, porque você está devolvendo para Deus e não está chegando nos canais para os quais Deus criou o dízimo e a oferta. Que Deus nos abençoe e que nós sejamos sábios nessa decisão, fiéis a Deus, porque de outra forma nós estaremos roubando ao Senhor, como Malaquias 3, 8 a 10 ensina. Vamos orar? Pai Santo, obrigado porque nessa tarde aprendemos um pouco mais sobre os dízimos e as ofertas. Ajuda-nos, Pai, a sermos fiéis ao Senhor. Que nós possamos devolver nossos dízimos e nossas ofertas e que o Senhor conduza todos esses recursos para que eles redundem na pregação do Evangelho e na salvação de almas para o Teu reino. Abençoe a todos nós e que nós possamos ser fiéis mordomos para que um dia, quando Tu voltares, estejamos prontos para Te receber em glória e majestade. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Obrigado pela sua companhia no Bíblia Fácil dessa semana. Na semana que vem estaremos juntos para mais um tema. Que Deus o abençoe e até lá. Olá, amigos do Bíblia Fácil. Ao longo dessas semanas de estudo da Palavra de Deus, nós estamos conhecendo lindas histórias sobre o poder transformador de Deus, de Sua Palavra, na vida de várias pessoas. Hoje, estamos tendo a alegria de estar recebendo em nosso programa o Israel dos Reis. Seja bem-vindo, Israel, ao programa Bíblia Fácil. Israel tem uma linda história e todos nós que estamos reunidos no Bíblia Fácil hoje e você que nos acompanha em casa, vamos conhecer um pouquinho mais de sua história. Israel cresceu num lar cristão e na sua juventude começou a se envolver com o esporte. Não é isso, Israel? É. Deixa eu mostrar aqui até algumas fotos. Aquele de branco ali é eu, viu, pastor? Você é o de branco aí, de branco. é? Você não consegue fazer isso, Israel? Se treinar, eu acho que uns 10 minutos eu consigo ainda. Uns 10 minutos consegue? Sim. Israel, então você se envolveu com a capoeira, não foi isso? Capoeira.
Eles falam jogar capoeira, né? Jogar capoeira. Por que usa essa expressão jogar capoeira? Jogar porque ali é um jogo. Aquele que jogar o outro no chão venceu. Entendi. Então, por isso jogar capoeira. É. O contato com esse esporte acabou levando Israel para longe de Deus. Outras más companhias começaram a aparecer. Foi isso, Israel? Sim, pastor. Sim, foi companhias que me levaram para bem longe dos caminhos do nosso Deus. Esse Deus tão maravilhoso, que nos ama, que nos acolhe, que faz coisas maravilhosas para todos nós. Às vezes, os nossos olhos alcançam coisas nesse mundo que para os nossos olhos são coisas maravilhosas, mas o fim dele pode ser a morte, tanto espiritual quanto física. Com essas amizades que você formou, você acabou mudando-se de Minas Gerais para São Paulo. São Paulo. Chegando em São Paulo, você conheceu um pessoal mais da pesada ainda e acabou se envolvendo com drogas. Com droga. Foi isso, Israel? Que droga, hein? Que droga que me levou quase ao pó da terra. Que tipo de droga você passou a usar em São Paulo? Em São Paulo eu comecei logo com a cocaína, né? Porque naquele tempo não existia o crack ainda. Então era cocaína, pastor. E era aquela... eles dizem, né, que é aquela a pura cocaína. E tinha que ter, como se diz, força, tinha que ser forte para aguentar as doses que os malandros daquela época usavam. Tinha que ser forte, tanto na mente, e quanto assim, tinha que ser, como se diz, né, hoje, tinha que ser malandro para igualar a eles uma noite, 2 noites, 3 noites, sem comer, sem beber coisas boas. Só na base da droga? Da droga e do álcool. E ali 3 noites e 3 dias, direto. Agora vejam que interessante. Um jovem que havia crescido num lar cristão, numa família cristã, se distancia de Deus, torna-se um usuário, um traficante, para na cadeia, num Carandiru da vida, mas com todos esses deslizes, com todas essas ações para longe de Deus, Deus não havia se esquecido dele. E ele, ao me contar a sua história, eu percebi que 2 coisas foram bem marcantes. A primeira coisa foi que assim que ele saiu do Carandiru, ele foi para um hotel para usar droga. Aí já foi o crack, né? Aí já era o crack. Já era aquela mais pesada, porque quando o crack chegou aqui em São Paulo, ele chegou para nossa mão. Não tinha crack aqui em São Paulo. A gente ficava naqueles hotéis ali da Rua do Triunfo. Não sei se alguém aqui conhece o centro da cidade. Fala hoje como Cracolândia, né? Não tinha esses mendigos na rua. Era tudo dentro do hotel, mas tinha mendigos, sim. Mas era tudo dentro dos hotéis. E ali chegava muitos homossexuais, muitos ladrões, e pessoas vinham para Paulista roubar. Naquela época vinha muito gringo, muitas pessoas da América do Norte para cá. Então, eles roubavam dólar para levar para a gente. Então, aí quando surgiu o crack, aí veio uma pasta básica. Ali a gente fazia, misturava ela com bicarbonato, cozinhava, endurecia aquilo e colocava para secar. Ali tirava os pedaços ia partindo. Agora você me contou que você, saindo do Carandiru, você estava no hotel um dia, usou droga, me parece que por mais de 24 horas, e aconteceu um incidente que começou a mudar a história. O que foi? Eu estava usando droga, estava fumando crack. Eu cheguei do Carandiru, falei, eu vou passar no centro da cidade, né, para despedir daquela turma que eu conheço, e dali eu vou embora para casa. Só que eu passando lá, me deu assim aquela vontade de usar aquela coisa, sabe, aquela fissura. Aí eu
pedi a menina 50 gramas. Arruma 50 gramas para mim. Ela falou assim, toma aqui, Zé, toma. Aí me deu, aí eu fui pro quarto. Fui pro quarto e comecei a fumar. De 10 horas da manhã até no outro dia, já era meio-dia, no outro dia. Aí quando foi meio-dia e 15 assim, aí chutaram a porta, eu estava com o olho assim, bem arregalado, bem naquela loucura incrível, né? Que já tinha mais de 24 horas que eu estava usando droga. E só o crack, né? Aí, quando chutaram a porta, era a turma do batalhão de choque. Eram os policiais. Aí eu assustei e falei assim, Senhor, me desculpa, Senhor. Eu saí da cadeia ontem, Senhor, mas eu sou viciado. Eu estou aqui porque eu sou viciado. Eu não estou aguentando ficar sem usar droga. Me ajude, Senhor. Não me leve novamente, não me leve. Aí ele falou assim, oh, rapaz, eu vou te dar uma chance. E você tá com a alvará de soltura aí? Eu estava com a alvará do bolso, do Carandiru, da casa de detenção. Aí eu mostrei o alvará para ele, aí ele falou para mim assim, eu vou te dar uma chance. Eu vou descer com a cavalaria, vou dar uma volta no quarteirão e vou passar aqui novamente. E vou entrar aqui novamente. Se você estiver aqui, aí eu não sei para onde eu vou te levar não, mas vai ser seu fim. Aí, irmãos, aquela hora ali, me deu aquela vontade de voltar para casa. Eu voltei para casa do meu pai. Voltei para casa. Eu fui para casa da minha irmã. Cheguei lá e falei, Arlinda, eu quero ir embora para casa. Ela, meu pai está preocupado com você. Eu estou sabendo que você saiu, mas nem aqui em casa você veio. Vamos embora para casa, vamos. Aí me levou para Minas Gerais. Eu estava sem dinheiro, sem nada. Mas eu já estava já com a passagem comprada para mim. Aí me levou para Minas Gerais. Chegou lá. Durante um mês eu fui usar droga ainda, pastor. É uma coisa incrível a gente estar fora dos caminhos de Deus. Ainda mais a gente conhecendo. A gente conhecendo o caminho certo. A gente decair as coisas do mundo, sabe? A gente cair nos caminhos. Aí você me contou que em Minas Gerais você estava usando, mas um incidente mudou a sua história então. Uma frase que você não esqueceu até hoje. Que história foi essa? Foi meu irmão Oséias. Nessa época ele estudava no colégio Petrópolis. Ele era interno, né? Aí sempre ele tinha folga para fazer visita para os pais. Ele é garotinho, né, ainda. Eu saí num sábado à noite. Quando foi no domingo de manhã eu cheguei, né? Aí eu quase entrego meu tênis. Por causa de um pedacinho de pedra. Olha só a situação que eu cheguei. Lá em Minas Gerais, eu quase entrego meu tênis pelo um pedacinho de pedra. Aí o rapaz do traficante falou assim, não quero seu tênis não, vai embora. Aí me deu um pedacinho. Aí eu fumei, que negócio assim, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Mas eu segurei, e falei assim, não, pode ser firme. Aí peguei o ônibus, entrei no ônibus e fui embora para Raposa. Raposa é uma cidadezinha perto de Belo Horizonte, é Grande Belo Horizonte. Aí, chegando em casa, aí o Zé estava lá, que ele tinha chegado do colégio naquela manhã. Ele olhou para mim e falou, ô Israel, a noite foi longa, hein? Essa noite sua foi longa. Aquilo ali ficou marcado na minha mente, até hoje. E nunca mais, irmão, eu pus nada dessas porcarias na boca. Nunca mais eu usei droga até hoje. Aí me dava vontade, sabe? Não me segurava. Senhor, me ajuda, Pai. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor, olha, o Senhor, às vezes as pessoas desacreditam do Senhor. As pessoas pensam que, meu Deus do céu, que o Senhor não vai ajudar. Mas, olha, Deus nunca desiste
do ser humano. Esteja onde ele estiver, Deus nunca desistirá dele. Porque ele não desistiu de mim. Eu sou um ser humano, eu sou filho dele. Cada um que está aqui. Não conheço nenhum de vocês. Conheci o pastor hoje. Eu conheci ele um tempo atrás, pelo DVD que eu estava falando para o senhor, né, pastor? Um testemunho, um documentário bíblico lá dos Estados Unidos, eu estava fazendo. Então, você é o senhor, né? Ele falou, sou eu sim. Então, o pastor Jairo, que eu conheço, que ele foi em casa, ele já almoçou lá em Minas Gerais, na minha casa já. Mas, irmãos, creia. Olha só o que eu estou dizendo. Às vezes, nós podemos pensar que Deus desiste de nós, ou que Deus não existe. Olha só, eu estava no fundo do poço. Tenho um tiro aqui, cravado, ele está entre a costela, ele atravessou o pulmão. Aqui eu tenho um corte aqui, que eu não vou mostrar, aqui, né? Mas um corte que vem tem 18 pontos aqui, 18 pontos. E isso foi depois que eu saí do Carandiru. Eu vivi no meio de uma tempestade de malandragem, coisa pesada. Um trabalhador quase tirou minha vida. Foi para juiz e eu disse para ele, não, o errado fui eu. O errado fui eu. O valentão fui eu. Então, vamos encerrar isso. Israel, depois que você ouviu esse conselho do seu irmão, né? Uma simples frase que veio como uma flecha aguda e atingiu o problema. E você reconheceu a necessidade, a dependência, e Deus começou a trabalhar com você. Deus te restaurou. E Deus deu a você uma esposa, Deus deu uma filhinha. Então Deus cumpriu as promessas na sua vida, não é verdade? Hoje em dia eu tenho essa família linda e maravilhosa. Essa menina é linda, gente. Vocês tinham que conhecer essa filha minha. Se tiver oportunidade, pastor, o senhor convida minha esposa e minha filhinha para dar a outra parte do testemunho. Que foi duro para mim ter essa filha, para minha esposa ter essa filha. Eu passei uma prova, mas eu falei assim, pô, Senhor, se o Senhor me livrou, me tirou do fundo do poço, me tirou do fundo do poço, eu creio que o Senhor há de fazer maravilhas. O Senhor há de fazer um milagre. E eu disse, glórias a Deus. E Ele fez um milagre na minha vida, e minha filha está linda. Está com 1 ano e 4 meses, aquela coisa mais linda. Ela chega na igreja, ela encanta a igreja. Encanta, todo mundo fica encantado com ela. Não só pelo fato da história dela, ela já está, poxa vida, já fica regendo. A Lara está regendo a igreja, a gente está cantando, está regendo a igreja.